Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos em Cristo, poder compartilhar da Tua palavra, poder pensar sobre aquilo que o Senhor deseja falar a nós nessa noite. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações. O Senhor é o mestre dos mestres. Graças ao Senhor pela Tua presença. Graças ao Senhor porque aqui o Senhor está para nos ensinar, para falar ao nosso coração aquilo que precisamos, de acordo com a Tua perfeita vontade. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Última quarta-feira do ano, não é isso? Melhor, quarta acústica do ano, né? Porque tem mais outra quarta. Mas as nossas reuniões, a última do ano. Louvamos a Deus, né? Que iniciamos o estudo do Evangelho de Lucas no final de 2014, não foi isso? 2014, 2015. E agora vamos entrar no ano de 2016, também estudando o Evangelho de Lucas. E nós estamos ainda no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Tem muita coisa ainda, né? Pode ser que a gente tenha o 2016 inteiro para estudar o Evangelho de Lucas e ainda o restinho de 2017. Então você imagina, né? Só um livro da Bíblia, a gente vai ficar aí quase 3 anos estudando. Você imagina a Bíblia toda, que são 66 livros. Olha que maravilha, né? Essa é uma oportunidade maravilhosa. Pelo menos eu fico muito feliz de poder estudar esse Evangelho. Eu gosto muito de ministrar expositivamente, mas nunca tive o privilégio de expor para alguém, assim, de maneira contínua, né, um livro todo. Então eu estou tendo esse privilégio aqui com vocês. Amém? Então vamos para a leitura? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 25. Amém? Do 25 ao 37. Traz como título. Como é que está na sua Bíblia? A parábola do bom samaritano ou bom samaritano, certo? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Essa é uma passagem conhecida, certo? Mas sabe o que é interessante? É que é pouco pregada. É uma passagem que todo mundo conhece. A minha filha,
né, conhece muito bem. A Ana Júlia costuma, mas o Israel, meus filhos, costumam dormir ouvindo essas histórias. E eu acredito que a história do bom samaritano é uma das principais. Às vezes ela pede, o Israel pede, conta a história do bom samaritano. Então eles sabem de cor, as crianças sabem de cor, nós sabemos de cor esse texto. Mas uma coisa que é curiosa é que é pouco pregada. Dificilmente a gente vai chegar numa congregação e a gente vai ver alguém abrindo a Bíblia no culto de domingo e falando, vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Dificilmente. Sabe por quê? Porque esse texto é confrontador. Duas coisas, no mínimo, esse texto requer de nós. Primeiro, o nosso tempo. Você quer gastar tempo? Então a gente tem que estudar esse texto. Esse texto requer de nós tempo. Chama-nos a perder tempo. E o segundo ponto que esse texto nos chama a perder dinheiro. Então, duas coisas que nós somos chamados diretamente, só de ler esse texto. Você não precisa estudar, você só fazer uma leitura simples, corriqueira do texto. Duas coisas você vai ter que abrir mão. Primeiro, você vai ter que perder tempo. E depois você vai ter que perder dinheiro. E é duas coisas que a igreja não quer. Duas coisas que nós não queremos. Perder o nosso tempo e perder o nosso dinheiro. A gente não quer, não é verdade? Mas esse texto nos convida. E por isso que ele é pouco pregado. Porque ele é confrontador. E essa gente está estudando expositivamente, a gente vai ter que falar sobre isso aqui. Vai ou não vai? Eu não inventei nada. Eu caí aqui. Por incrível que pareça, caiu no meu colo essa passagem. Então eu vou ter que compartilhar com vocês. Eu não posso pular, não posso falar nada antes, porque nós estamos estudando de maneira sistemática. Então, infelizmente, nós vamos ter que estudar sobre esse texto. Ou melhor dizendo, felizmente, né? Nós vamos estudar esse texto de maneira que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Então vamos aqui, pensar algumas coisas importantes, antes de nós entrarmos naquilo que eu quero pensar com vocês, é que Jesus, ele é chamado a atenção por um intérprete da lei. Quem que seria esse intérprete da lei? Geralmente os intérpretes da lei eram os escribas, e geralmente os escribas eram sacerdotes. Então, quem que era um sacerdote? O sacerdote era um camarada que tinha a responsabilidade de cuidar da lei, de ensinar a lei, e que tinha o cuidado com os rituais da lei. E não só com os rituais da lei, mas como sacrifício. Por exemplo, a pessoa cometia um pecado e ele queria ter seu pecado perdoado, o que ele fazia? Levava um animal diante do sacerdote, o sacerdote matava aquele animal e ele tinha o seu pecado perdoado, porque aquele animal entrava no lugar daquela pessoa, morri no lugar daquela pessoa em troca do seu perdão. E todo esse trabalho, quem fazia era o sumo sacerdote, ou os levitas que auxiliavam o sacerdote. Só que geralmente os doutores da lei, sacerdotes, eram aqueles que eram escribas ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo ele era sacerdote, cuidava da lei, cuidava dos rituais, das festas judaicas, mas cuidava também da lei no que diz respeito a transcrevê-la manualmente, por exemplo. Então tudo era manual, não é como hoje, né, que a gente vai lá no computador e imprime. Naquela época era manual, era pena mesmo. Então havia um trabalho muito exaustivo, difícil. E esse trabalho era feito duramente pelos escribas. E geralmente os escribas eram sacerdotes. E pelo fato deles escreverem, transcreverem a lei, fazendo cópias e mais cópias manualmente, o que acontecia? Eles decoravam a lei. E decoravam de maneira tal que eles sabiam aonde estava, né? Porque eram rolos, né? Não é como nós temos a Bíblia hoje, eram rolos. E aqueles rolos gigantes e pesados, teria que ter uma certa habilidade para lidar com aqueles rolos. E aí era difícil manusear aqueles rolos. Então o escriba, ou o sacerdote escriba, tinha uma facilidade muito grande de lidar com aquelas, de achar aqueles textos que não eram fáceis de serem achados, até porque não tinha versículos e nem capítulos, tudo era um texto corrido, então era difícil achar isso aqui. Mas esses camaradas sabiam muito bem onde localizar um texto. E aí chega um intérprete da lei, um doutor da lei. Porque ao fato deles decorarem a lei de maneira tão clara na mente deles, eles passavam a interpretar a lei e ensinar a lei ao povo. Então eram chamados pelo povo de doutores da lei. Então esse é um camarada. E aí ele vai perguntar, isso é interessante, ele vai perguntar para Jesus alguma coisa, e no final é Jesus que está perguntando para ele. Ele fala assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus não responde.
Aí Jesus faz uma outra pergunta para ele, dizendo assim, ó, aonde está escrito? O que está escrito? Como você interpreta? Aí ele vai dar a resposta. Depois ele vai tentar justificar e vai falar assim, Senhor, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, em vez de responder para ele quem é o próximo, vai contar uma história para ele, e no final, quem responde quem é o próximo é o próprio que está perguntando para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Então é uma coisa muito interessante, Jesus fazia muito bem isso. Jesus não trazia a resposta pronta. As pessoas perguntavam para Jesus, Jesus traía a resposta deles. É claro que esse doutor da lei sabia muito bem a resposta. Ele só queria justificar a falta, né, de prática, porque ele não praticava aquilo que ele sabia. Mas ele sabia a resposta. E Jesus sabia que ele sabia a resposta. O que faz com ele? Então, instigue dele, através dele mesmo, ele mesmo próprio, dar as próprias respostas que ele precisava. E aí é interessante que na mente do sumo sacerdote aqui, para ele é preciso amar a Deus e o próximo para ser salvo, né? Sim, essa é a mentalidade judaica. E nós hoje, cristãos, pensamos diferente, certo? Nós não precisamos amar a Deus e o próximo para ser salvo. Não. Nós somos salvos e por isso amamos a Deus e o próximo. É o contrário, né? Mas na mentalidade legalista do judeu era o contrário. O resultado de amar a Deus e o próximo resultava em quê? Em vida eterna. E hoje nós aprendemos diferente por causa da graça. A graça é aquela que nos possibilita amar a Deus e o próximo como resultado de termos ganhado de graça a vida eterna. Amém? Aí Jesus vai falar para ele, o que está escrito? E aí ele vai usar 2 textos do Antigo Testamento. Olha só a cabeça desse cara. O cara está perguntando, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ele sabe a resposta. Aí Jesus fala para ele, o que está escrito? Aí ele vai usar 2 textos do Antigo Testamento. Um que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e lá está escrito assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Depois ele vai usar um outro texto lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que lá na parte C do versículo fala assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só esse camarada, ele não está tão perdido assim. Esse camarada está fazendo uma pergunta e a resposta dele é uma junção de 2 textos que está claro, que ele decorou. Talvez se Jesus chegasse diante desse sacerdote escriba e perguntasse para ele assim, quantas palavras existe nesse texto? Ele saberia dizer quantas palavras, tantas palavras compõem esse texto. Quantas sílabas compõem esse texto, né? Ele sabia de tudo, esse cara estava na mente dele, decorado, ele sabia de cor tudo. E aí Jesus fala assim, e respondeste bem. Então a resposta dele era certa. Então o que Jesus fala para ele? Faz isso e viverás. E você vai viver se você fizer isso. E aí ele vai justificar a sua ausência de prática, porque ele sabe da teoria, mas tem dificuldade com a prática. Mas ele não está disposto também a praticar, certo? Porque se ele estivesse disposto a praticar, o que ele fazia? Ele aceitava, falava, então vou fazer isso, vou viver. Aí ele vai justificar. E se ele está querendo justificar, é porque ele está querendo justificar porque ele não quer praticar aquilo que Jesus está querendo ensinar para ele. Então o que ele faz? Ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar uma história para ele. E aí é interessante que esse camarada, ele é sacerdote, então se ele é sacerdote, ele é levita. Porque todo sacerdote era levita. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote era levita. Então nós temos aqui um levita sacerdote, certo? E Jesus vai usar 2 figuras do texto que vai falar diretamente com esse camarada. Porque Jesus vai usar a figura do sacerdote e a figura do levita. Jesus não estava rodeando o toco. Jesus não estava aqui disfarçando assunto. Não, Jesus vai falar diretamente para esse camarada. E ele vai usar as 2 coisas que de fato ele é. O quê? Sacerdote e levita. Certo? Aí Jesus vai contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o quê? É o centro da adoração. É a cidade top. Jerusalém é onde está o templo de Herodes, né? Magnitude, a coisa bela e maravilhosa, onde concentra o sacerdócio, onde concentra as festas, onde as pessoas faziam migrações para poder celebrar as festas. Jerusalém é a cidade top. Todo mundo, se fosse hoje, queria morar em Jerusalém.
Jerusalém seria a capital, né, do sonho de qualquer pessoa para poder habitar. E Jericó? Jericó é ao longe, né, podemos nos comparar, se pode comparar com Jerusalém. Jericó, apesar de ser, nessa época de Jesus, já não era uma cidade tão medíocre, mas ainda assim era, já em tempos passados foi muito mais ridículo ainda. Agora não, vive uma cidade mediana, tal, e etc., mas ao longe. Se pode comparar em sentido de moral, em sentido de beleza, em sentido de tudo que se possa se comparar com Jerusalém. Então era uma descida de fato. Então quando o texto diz descia de Jerusalém para Jericó, é como se Jerusalém estivesse em cima mesmo, no topo, e Jericó estivesse embaixo. Uma cidade bem inferior no significado que significava Jerusalém. Certo? Jericó era a cidade das palmeiras e que tinha se tornado, na época de Jesus, uma cidade que se tornou uma cidade de morada do sacerdote. Muitos sacerdotes passaram a morar em Jericó. Por isso que eles estavam descendo. Então, o sacerdote e o levita estão descendo do culto. Eles não estão indo para o culto. Eles estão vindo do culto. Provavelmente depois do turno, depois do trabalho exaustivo, eles estão voltando para casa para poder descansar. E aí a Bíblia fala de dois personagens que eu já acabei de dizer sobre eles. Um era o sacerdote e o outro era o levita. O levita, porque Jesus vai contar a história. E qual que é a história? Descia um camarada de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado. E ele foi não só assaltado, mas espancado também, quase que morto. Aí descia pelo mesmo caminho desse camarada, de Jericó para Jerusalém, dois personagens, o sacerdote e o levita, certo? E aí o interessante do levita, quem eram os levitas? Os levitas eram os descendentes de Levi. Quem era Levi? O filho de Jacó. Depois de Jacó, o nome de Jacó é mudado para quê? Para Israel, certo? E a gente sabe que a partir de Jacó, os seus filhos, ou cada filho, se tornou um cabeça de uma tribo. Então todos os filhos, os 12 filhos de Jacó, ou os 12 filhos de Israel, porque o nome dele foi mudado para Israel, passou a ser cabeça de uma tribo. Então haviam 12 tribos que compreendiam toda a nação de Israel, certo? E uma tribo ficou responsável pelo serviço sacerdotal, ou pelo serviço religioso. Que tribo era essa? A tribo de Levi. Nenhum levita era levita por chamamento. Todo levita era levita por nascimento. Então o cara nascia levita, e se ele nascia levita, então ele estava destinado a servir no serviço religioso todos os dias da sua vida. E de onde surgia quem? O sacerdote. E de onde surgia o sumo sacerdote. Sumo sacerdote era só um. Não poderia ter dois sumos sacerdotes. Apesar da Bíblia registrar algumas passagens de dois sumos sacerdotes. Mas por que haviam dois sumos sacerdotes em algumas passagens da Bíblia? Por causa da corrupção que entrou no meio religioso também. Mas, biblicamente falando, e segundo a lei, só poderia ter um sumo sacerdote em cada templo. E esse era responsável para entrar no lugar santo dos santos, uma vez no ano, para poder oferecer sacrifício em prol de toda a nação de Israel. Só ele poderia entrar diante da Arca da Aliança para poder oferecer o sangue inocente de um cordeiro em nome de toda a nação judaica. Era o sumo sacerdote. Mas para isso teria que ser levita, depois levita, sumo sacerdote, depois sumo sacerdote. Então o levita queria ser sacerdote, o sacerdote queria ser sumo sacerdote. Essa era a linhagem religiosa daquela época. E aí desceu no mesmo caminho um outro camarada. Que camarada é esse? Um camarada que a gente já sabe, um samaritano. O samaritano não fazia parte de nenhum exercício religioso daquela época. Eles tinham a religião deles, mas a religião deles era a parte. E uma religião defamada pelos judeus, que não tinha significado, que não tinha importância. Era um povo então que não fazia parte do ritual judaico, que não poderia se enquadrar em nenhum tipo de religiosidade dos judeus, porque era um camarada que era rejeitado pelos judeus. Então, um camarada zero à esquerda. Começa a imaginar um cara que não vale nada, que não tem valor nenhum, era um samaritano. E aí Jesus usa justamente essa figura, para denunciar a corrupção que havia entre a religiosidade. Jesus usa uma figura que provavelmente ninguém daquela época ousou usar um exemplo tão negativo quanto este, de usar a figura de um samaritano
para poder ensinar sacerdotes e levitas a fazer o que de fato a lei determinava que eles fizessem. Isso foi uma afronta, né? Terrível, meu Deus, né? Isso foi uma das coisas que contribuiu a levar Jesus para a cruz. E aí desce o samaritano, e o samaritano, ao ver aquele camarada caído, o que ele faz? Ele aplica 2 elementos ali, nas feridas daquele camarada. O que ele aplica? Azeite e vinho. Para que serviu o vinho nas feridas do camarada? Para quê? Para desinfeccionar, né? Servia, esse era o objetivo maior de aplicar o azeite, o vinho nas feridas do camarada que está caído no chão, era para desinfeccionar aquela ferida. E o outro objetivo do óleo, do azeite, era poder aliviar a dor, que provavelmente estava sentindo muita dor. Então, era comum esse tratamento. Então, ele fez isso, colocou ele em cima do seu animal, né, da sua jumenta, e levou até uma hospedaria, até um hotel de beira de estrada. Chegando no hotel de beira de estrada, ele deixou o camarada lá, cuidou, passou a noite inteira com ele e deixou dois dinheiros, na verdade, com o dono da hospedaria, 2 denários. O que significa um denário? Um denário representa o trabalho de um trabalhador durante o dia todo. Então, trabalhou o dia inteiro, final do dia, você vai receber um denário. Um denário equivale a um dia de trabalho. 2 denários equivale a 2 dias de trabalho. Ou seja, nesse contexto, um denário equivale a um dia de pousada. 2 denários equivale a 2 dias de pousada. E aí ele deixa 2 denários e diz para o camarada, cuida dele. E se porventura ele gastar, além desses 2 dias de pousada, você pode deixá-lo aí e na volta eu venho e vou te ressarcir, né, com tudo que ele gastou. Aí Jesus volta de novo para aquele cara que está questionando ele, que é o doutor da lei, o sacerdote escriba, e vai perguntar para ele, quem é o próximo? Quem de fato foi o próximo desse camarada necessitado? Aí ele vai ter que engasgar, né, engolir seco. Ele vai ter que engolir seco para responder isso aqui. Porque ele não quer responder isso aqui. Porque ele queria responder assim, o levita. Ele queria responder assim, o sacerdote. Mas como ele não tem outra escolha, ele vai ter que engolir seco. Né, igual o seu Madruga, né, quando leva uma cantada da Dona Florinda, ou melhor, da Bruxa 71, ele vai ter que engolir seco. E vai ter que responder. Quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia para com este. Aí Jesus fala assim, então, está aí o exemplo e a resposta que você precisava tanto. Amém? Sabe a primeira coisa que eu quero pensar com vocês nessa noite, rapidamente? Quero pensar o seguinte, não basta saber, é preciso colocar em prática o que se sabe. Esse camarada sabia, esse doutor da lei sabia tudo. Esse cara sabia tudo de cor e salteado. Esses camaradas eram convidados pelos reis para poder achar os textos. O rei ficava sabendo de alguma coisa que tinha a ver com relação à nação de Israel. O que ele fazia? Ele mandava chamar os escribas. Corre e chama os escribas. Por exemplo, quando Jesus nasceu, houve-se um murmurinho no meio das pessoas dizendo assim, nasceu o rei dos judeus. Meu Deus, aí quem é rei daquela época ficou apavorado. E o rei mandou chamar quem? Os escribas. Chama os escribas. O que está escrito acerca desse que haveria de nascer e seria o rei dos judeus? Aonde ele haveria de nascer? Por quê? Porque os caras não sabem achar um rolo gigantesco. Então chamou o escriba. O escriba foi com a sua habilidade e achou o texto onde de fato ele deveria nascer, quem seria ele, para que o rei pudesse, né, seguir os seus procedimentos. Então esse camarada sabia tudo, sabia de cor e salteado tudo que estava escrito na lei. O problema dele? Qual que era o problema dele? Prática. O problema dele era esse. O problema é que ele vivia uma vida de teoria. O problema é que ele sabia tudo de teoria, mas sabia pouco de prática. E ele não quer praticar aquilo que de fato ele sabe. O que ele faz? Ele começa a justificar. Então ele começa a justificar o tempo todo, dizendo, quem é meu próximo? Para quê? Para justificar a ausência de praticidade da religiosidade que ele seguia. Então esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês. Não basta saber, é preciso colocar em prática o que se sabe. A gente sabe o que deve fazer? Sabe ou não sabe? Sabe ou não?
É preciso amar a Deus, sim ou não? A gente sabe disso ou não? Sabe. A gente sabe que tem que amar o próximo, sim ou não? Sabe ou não sabe? Sabe. O que é o nosso problema então? Não é saber. A gente sabe tudo. Aliás, a gente sabe até demais. Sabe até o que não deveria saber. A gente sabe tanto que sabe mais do que deveríamos saber. Mas o nosso problema é com a prática. O grande problema nem sempre não é falta de prática. O grande problema é justificar a nossa ausência de prática. Porque quem justifica a ausência da prática é porque não quer praticar. Então esse é o nosso segredo. Esse é o grande segredo. Então é o seguinte, a gente sabe tudo? Sabe. Temos dificuldade com a prática? Sim ou não? Temos. Então o que a gente precisa fazer? Reconhecer que precisamos praticar, já que sabemos que precisamos amar a Deus e o próximo. E isso resume toda a lei e resume todo o evangelho. Então qual é a nossa maior dificuldade? É com a prática. E se eu não dou conta, eu tenho que estar justificando então? Não. Eu tenho que reconhecer que sou falho, que sou pecador, que não dou conta da prática, mas que eu preciso de ajuda. E tem um que pode nos ajudar. Jesus Cristo de Nazaré. Então precisamos clamar a Ele: Senhor, eu preciso aprender a praticar. Eu sei o que é preciso fazer. Eu sei aonde está escrito. Sei até o lado da Bíblia. Está grifado nas páginas da minha Bíblia. Eu sei o que tenho que fazer. Eu só tenho dificuldade com a prática. E o que a gente faz quando tem dificuldade? Pede ajuda. Quem pode nos ajudar? Amém? E Jesus quer que vivamos uma vida prática. Amém? E não precisa saber muita coisa. Só duas coisas você precisa saber. O quê? Amar a Deus e o próximo. Se você sabe disso, pronto, já sabe tudo. E se você sabe tudo, agora você precisa praticar. E a prática nem sempre é tão fácil quanto saber na teoria. Aliás, a prática é infinitamente difícil. Jesus está aí para nos ajudar, amém? Sabe outro ponto interessante? É que Jesus, ao tratar sobre essa história em si, ele está contando uma história, certo? De um camarada que está descendo de Jerusalém para Jericó, só que Jesus não está contando uma história fictícia. Essa história existe. Esses fatos existem. Essas coisas que acontecem em torno desse fato existem. Jericó existe? Sim ou não? Existe. Não era uma cidade inventada por Jesus. Jerusalém existia? Sim ou não? Existia. Então Jesus está contando uma história onde as partes que compõem essa história são verídicas. Ele não está contando uma história de 3 porquinhos. Ele não está contando uma história de Chapeuzinho Vermelho, que alguém inventou na história, não. Ele está contando de algo que existiu e que existe. São figuras existentes, são cidades que existem, são pessoas que existem. É o sacerdote que existe, é o levita que existe, é o samaritano que faz parte do contexto daquelas pessoas. São as cidades que existem. E Jesus, desculpa, ele vai tratar de um trajeto, de uma estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E pasme, essa estrada também existia. Quando Jesus está dizendo assim, descia de Jerusalém para Jericó, ele está falando assim, tem uma estrada, tem uma rodovia, tem uma estrada que liga Jerusalém a Jericó. E essa estrada existe. Então, quando Jesus está falando dessa estrada, e ele está mostrando esses pontos geográficos, ele está dizendo assim, existe uma estrada que liga Jerusalém a Jericó, e essa estrada é perigosa. Provavelmente as pessoas que estavam ouvindo essa história saberiam contar algo que aconteceu consigo, ou algo que aconteceu com pessoas que eles conheciam, ou que foram assaltadas, ou que foram perseguidos e que passaram algum medo naquela estrada. Então isso é interessante a gente pensar. Por que a gente tem que pensar isso aqui? Porque Jesus está dizendo assim, esse ponto é perigoso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Jesus não está só denunciando a religiosidade aqui, que era precária, que era ineficiente, que não atingia o próximo, que era de uma religiosidade teórica, que não tinha nada a ver com a prática. Jesus ele vai denunciar isso aqui. Ele vai deixar claro que o sacerdote está falido, que essa religião precisa de uma transformação gigantesca, que precisa de algo novo. Nenhuma renovação é o suficiente, tem que ser algo novo. Jesus vai denunciar o sacerdócio de uma maneira clara e objetiva, nua e crua,
mas ele também vai denunciar algo que está acontecendo e que tem a ver com o quê? Com o governo. Jesus está denunciando, quando ele diz assim, tem uma estrada que liga Jerusalém e Jericó, aquela perigosa, que tem assaltante, que tem pessoas más, fazendo maldade para as pessoas que estão ali, ele está dizendo assim, o governo precisa fazer alguma coisa. Ele está dizendo assim, tem que haver políticas públicas para resolver aquele problema. Já pensou nisso? Se olhar para um texto como esse, poder enxergar isso, que privilégio isso. Poder olhar para esse texto e pensar assim, Jesus está preocupado com as políticas públicas daquela época. Ele está dizendo assim, o sacerdócio é tão falido, tão zero à esquerda, que eles não têm força para pressionar o governo, para poder fazer alguma coisa, para melhorar essa estrada. Ou então para que talvez tivesse representantes da política que naquele momento, naquele local, e pudesse levar para o governante e falar assim, Jesus está denunciando essa estrada. E por onde quer que ele está indo, ele está contando essa história, ele está dizendo que lá é perigoso, e está todo mundo sabendo disso, está todo mundo em pânico. Por quê? Porque alguma coisa precisa fazer. Mas o que está na mente de Jesus quando ele denuncia esse ponto, essa estrada perigosa? O que tem na mente dele? O cuidado que Jesus tem pelas cidades. Jesus está preocupado com Jericó, Jesus também está preocupado com Jerusalém. Jesus não está preocupado só com algumas questões que envolvem a religiosidade. Engana-se quem pensa isso. Às vezes a gente pensa que Jesus vem para salvar a alma das pessoas, que Jesus é um caça-fantasma que está preocupado com a alma e não quer saber do corpo, que não quer saber da vida das pessoas. Não, pelo contrário, Jesus está preocupado com a alma das pessoas, Jesus está preocupado em salvá-las, em levá-las para a vida eterna, em levá-las para o seu reino. Jesus está preocupado em ganhar as pessoas e devolvê-las para Deus. Jesus está preocupado com estar. Mas Jesus também está preocupado com as cidades. Jesus está preocupado com a vida social das pessoas. Jesus está preocupado com a criminalidade. Jesus está preocupado com essa estrada que é perigosa e que tem muita gente sofrendo com essa situação. Porque uma coisa muito interessante a gente pensar o seguinte, se a gente estudar, e a gente vai ver um historiador muito conhecido nosso, chamado Flávio José, ele diz o seguinte, com relação a essa estrada, que o sacerdócio era blindado. Porque o sacerdócio, boa parte do sacerdote morava em Jericó. Então eles faziam esse percurso constantemente. Eles iam para Jerusalém, cumpriam o exercício no seu turno religioso, voltavam para Jericó. Depois pousavam, descansavam, voltavam para Jerusalém e faziam esse percurso constantemente. Mas o sacerdócio era blindado. Nenhum sacerdote era assaltado naquela região. Nenhum levita era assaltado naquela região. Por quê? Porque eles eram blindados através daquilo que eles estavam revestidos. Aquele revestimento de uma autoridade religiosa blindava eles que nem os ladrões tinham, a coragem de poder, por exemplo, de assaltar um levita. Então eles, não é com a gente mesmo, não é com nós, eles não mexem com a gente, então que se lasque para lá. Esse era o pensamento da religião daquela época. Mas Jesus está preocupado com a cidade. E sabe o que isso me faz pensar? É que Jesus demonstra preocupação para a cidade quando denuncia a falta de políticas públicas naquela região. O que isso me ensina? O que isso vem me ensinar? Vem me ensinar o seguinte, que Jesus está dizendo assim, preocupe-se com a cidade onde você mora. Preocupe-se com Guarulhos. Guarulhos não é a minha cidade natal, mas foi a cidade que me recebeu. É a cidade que eu moro, que me acolheu, eu, os meus filhos. E a partir desse momento eu preciso me preocupar com essa cidade. Eu preciso me preocupar, porque é isso que Jesus me ensina. A vida cristã vai muito além de viver uma vida almática. Isso tem a ver com a vida toda. E a vida toda compreende a sua vida aqui na igreja, neste ambiente, mas compreende também a sua vida lá fora. Preocupe-se com Guarulhos. Jesus está preocupado com Jericó. O que vai ser dos moradores de Jericó, que não pode ter um percurso tranquilo até Jerusalém? O que vão ser dos moradores de Jerusalém, que não pode ter um percurso tranquilo até Jericó? Precisa-se fazer alguma coisa. Essa estrada é perigosa. Essa estrada era tão perigosa que era chamado pelos judeus naquela época de Adumim, que significava passagem de sangue. E mais uma coisa que agravou mais ainda a criminalidade naquela região é que pouco tempo antes, Herodes dispensou 40.000 trabalhadores que trabalhavam no templo. E sabe o que aconteceu com esses trabalhadores que foram dispensados do templo por Herodes? Se tornaram criminosos. E boa parte desses criminosos passaram a cometer crimes justamente nessa passagem.
tirando o dinheiro das pessoas, maltratando as pessoas e deixando um cidadão como esse quase que morto. Então Jesus está dizendo assim para mim e para você: preocupe-se com a cidade onde você mora. E existem algumas maneiras de a gente preocupar com a nossa cidade. E quais são as maneiras que a gente se preocupa com a nossa cidade? É quando você procura se relacionar com gente que está fazendo bem para ela. Por exemplo, procure se filiar com coisas com pessoas, com grupos, com instituições que faz bem para a nossa cidade. Procure essas instituições. Eu quero me filiar a essa instituição porque ela é séria, porque ela é importante e porque ela faz bem para a minha cidade. Sabe qual a outra maneira? Pressione o governo. A igreja não sabe o poder que ela tem. A igreja não sabe a influência que ela tem. É claro que a gente não vai chegar lá e vai apedrejar a prefeitura. Não é assim que funciona. A gente tem gente. E gente que tem poder de influência. E influência para o lado bom. Quantas pessoas não usam gente para influenciar para o lado mal? Quantas? Mas nós temos gente que tem consciência, que ama Deus e o próximo, e que tem força de influência para poder pressionar de um jeito ou de outro os nossos governantes para poder fazer alguma coisa com o que diz respeito à nossa cidade. Então a gente tem essa força. E como cidadão, procure pressionar. Existem canais e meios da gente pressionar os vereadores, de pressionar o prefeito, para poder olhar para a nossa cidade com mais carinho. Sabe qual outra forma que você olha para a sua cidade? É na hora das urnas. Vote em pessoas que vão fazer o bem para a cidade. Não vote em gente que é partidário, no sentido de classe. Por exemplo, tem muita gente que fala assim: eu vou lá vou ser um vereador, mas eu vou defender minha classe. E a gente apoia esse tipo de gente. Gente que defende classe. A gente não tem que colocar gente lá para defender classe. Nós temos que colocar gente lá no poder, que hoje é difícil, né, você falar de política. Né? Tá um descrédito terrível, ninguém dá. Fala de política, o povo já enoja, né? Eu também, todos nós. Mas infelizmente, nós estamos vivendo num mundo onde a política está aí. E onde nós temos a oportunidade de poder eleger pessoas sérias e que queiram de fato fazer o bem para a nossa cidade. Quando você elege alguém que vai defender a classe dele, ele vai defender a classe dele. Mas a gente tem que defender gente, colocar gente lá para defender a cidade, não defender a classe dele. Uma vez, alguém me ligou lá de Goiás e disse assim: eu vou ser candidato a vereador na minha cidade. E esse camarada era pastor. E ele falou assim: o que você acha? Eu coloco PR fulano de tal, que não vou dizer o nome, PR fulano de tal, e vou falar assim: PR fulano de tal para vereador. O que você acha, Rodrigo? Eu falei assim: péssima ideia. Ele falou: mas por quê? Eu sou pastor. Eu falei: isso é interesse de classe. Eu falei: se você colocar PR antes do seu nome para candidato a vereador, a ideia que as pessoas vão ter é que você vai defender só a sua classe. E o outro que tem outras classes e que olha para a cidade como um todo, não vai votar em você. Então, se você tem, eu até aconselhei ele, se você tem o interesse de defender a cidade, então vá com o seu nome, limpo, puro e simples. Aí ele me ouviu, ele não colocou o PR. Ele colocou assim, pastor. Aí ele escreveu, pastor mesmo. Foi só o PR, pastor fulano de tal. Sabe o que aconteceu? Tragédia. Nem os irmãos da igreja dele votou nele. Por quê? Porque essa é a ideia. A ideia é de defender classe. Vote em gente que vai defender a cidade. Não vote porque ele é cristão. Eu sou cristão, vou defender a igreja. A igreja não precisa de defesa. A igreja, ouve isso que eu estou dizendo para vocês. A igreja não precisa de advogado. Ouço o que eu estou dizendo. Sabe quem precisa ser defendido aqui? Politicamente falando, é a nossa cidade. É a cidade de Guarulhos que precisa ser defendida. E ela vai ser defendida com gente que ama Guarulhos, que tem interesse por Guarulhos e que defende Guarulhos como um todo. Não uma classe, mas defende Guarulhos como um todo. Eu sei que é difícil você procurar alguém e falar assim: meu Deus, quem que eu vou votar para vereador esse ano? Quem que eu vou votar para prefeito? É difícil. Mas de repente tem um menos ruinzinho, que eu acho que essa é a ideia. Mas procure alguém que seja honesto, que tenha projetos que vão defender a cidade como um todo. Não que vai defender a sua classe, não porque ele é cristão, não porque ele é pastor. Lá nós temos exemplo aí, né? De um monte de pastor aí, na mídia atualmente,
e que tem só feito um desserviço, inclusive para a religião. Então vamos pensar, o camarada não é cristão, ele não defende a minha defesa cristã, ele não lê na minha Bíblia, mas ele é um camarada sério, um camarada honesto, e que ama a minha cidade e que olha para ela como um todo. Amém? Que esse tipo seja o tipo de gente que a gente escolha para a nossa cidade. Jesus estava preocupado com Jericó e com Jerusalém, nos ensinando que nós precisamos nos preocupar com Guarulhos. Amém? Sabe outro ponto interessante? É que esses camaradas, tanto o sacerdote como o levita, eles estão vindo do culto. Não é assim que eles estão vindo? Se eles estão indo para Jericó, eles estão vindo de Jerusalém, certo? E Jerusalém é o que para eles? Jerusalém é o local de trabalho deles. Lá está o templo. Lá está todo o exercício religioso que um sacerdote levita deveria prestar. E era um exercício exaustivo e difícil. Porque se a gente pensar que algumas festividades, por exemplo, acontecia nas suas casas, e pensar que no tempo de Jesus, através da construção do templo de Herodes, todas as festividades passaram a ser concentradas no templo. Por exemplo, a festa da Páscoa. Alguém poderia celebrar a sua festa da Páscoa ausente de Jerusalém com a sua família. A partir do momento que o templo de Herodes é construído, sabe o que acontece? Eles têm que fazer uma peregrinação até Jerusalém, porque toda a festa da Páscoa será celebrado na porta ou no pátio do templo de Herodes. Então, comece a imaginar, né? Já era difícil para um sacerdote, para um levita, é claro que tinham muitos, um trabalho desse, agora eles vão ter que fazer o trabalho de todo mundo. Então isso é exaustivo, é difícil. Mas eles estão vindo do exercício religioso. Eles estão vindo do culto. E ao vir pelo culto, eles passam por quem? Por um camarada que está jogado ao chão. E o que eles fazem? Eles vão embora. Tanto o levita como o sacerdote. O que isso me ensina? Que o exercício religioso cristão vai além do templo, vai além do tempo e do espaço. Porque se alguém que sai de uma reunião religiosa e ele passa por cima de gente que está morrendo, o que significa religião para esse camarada? O que significa? Religião para ele significa tempo e espaço. Alguém que sai de um culto religioso, que passa por cima de gente que está caído nas calçadas e que está morrendo e pedindo ajuda e misericórdia, socorro, e que não faz nada, a religião para ele resume o quê? Tempo e espaço. O que significa religiosidade para nós? O que significa vida cristã para nós? Às vezes vida cristã para nós significa 2 horas na semana, que é tempo, ou significa espaço, que é isso aqui. Tem gente que vive a vida normal. É claro que a vida cristã ela tem que ser uma vida normal. A vida normal significa viver o viver cristão. Mas muita gente consegue dividir isso, né? Consegue dividir a vida cristã da vida normal. A vida normal para ele é a vida que ele vive lá fora, e quando ele pisa na calçada da igreja, do templo, ele se espiritualiza. Aí ele entra aqui, ele começa a já não sentir mais os pés, nem as mãos, ele entra num clima espiritual, e aqui é o exercício cristão dele, aqui ele é espiritual, aqui ele briga com os demônios, aqui ele ora pelos enfermos, aqui ele ora por gente que está doente, acamado com câncer, aqui ele enfrenta os demônios, aqui é o exercício cristão dele, aqui ele ajuda os pobres, aqui ele tem misericórdia das crianças que estão perdidas, jogadas pelo mundo afora. Aqui ele está preocupado com guerra, aqui ele está preocupado com o nosso país, mas ele pisou na calçada para fora, a vida normal dele volta à tona e ele esquece tudo. Muita gente vive a vida cristã assim. A vida cristã é um tempo ou um espaço. Saiu desse espaço, já não tem mais vida cristã. Saiu dessas 2 horas de reunião, já não existe mais vida cristã. E Jesus quer nos ensinar que a vida cristã ela vai além do tempo, do espaço. Se o sacerdote entendesse isso, o que ele faria? Ele pararia, porque a vida cristã religiosa para ele, ou a vida religiosa para ele, significa estender as mãos para quem está caído. Ele continuava no exercício religioso dele. Ele só não entendia isso, porque para ele a religiosidade ficou lá em Jerusalém. E se ficou em Jerusalém, tudo que é depois de Jerusalém não significa religiosidade mais. E tem muita gente que vive a vida cristã assim, infelizmente. E que nós aprendemos que a vida não é assim. Aliás, isso aqui não é
a vida cristã. Isso é o intervalo da vida cristã. É um tempo que a gente tira para poder pensar sobre Jesus, para poder ser instruído por Jesus, para poder voltar para a vida, continuar vivendo a vida do jeito que ela é, a vida normal. E nessa vida normal tem gente caída que precisa ser estendida as mãos para poder ser ajudada. Na vida normal tem gente que está passando necessidade e precisa ter a sua fome suprida. Tem gente que não tem o que vestir. Nessa vida normal cristã que a gente vive o tempo todo é vestindo as pessoas. Então a vida é a vida e a vida cristã é a vida. Nós não podemos perder isso de vista. Senão a gente vai vamos nos tornar religiosos. Amém? Onde a gente não se preocupa com as pessoas lá fora. E se a gente não se preocupar com as pessoas lá fora, o que vai acontecer? A gente vai perder o mais importante da vida cristã. Porque o mais importante da vida cristã é amar a Deus e o próximo. Que coisa interessante. Foi isso que Jesus estava querendo dizer para esse camarada. Estava querendo dizer o seguinte: não existe nenhum ritual religioso. Não existe nenhuma festa religiosa. Não existe nenhum cargo religioso que seja mais importante do que um ser humano em suas necessidades. E é justamente o que eles fizeram. Passaram por cima do mais importante em nome da religião. Então que nós não façamos isso, amém? O outro ponto que eu quero fechar aqui, que é interessante, não vou fechar ainda, mas estou fechando, é o versículo 31 em diante diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo lugar e vendo passou largo, distante, certo? Veja essa frase, passou distante, certo? Aí, versículo 32, semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo passou distante. Agora veja o versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Percebe a diferença? O levita passa distante, o sacerdote passa distante e o levita passa perto. Tem uma grande diferença. Quando você passa distante, você tem a mesma visão de quem passa perto? Sim ou não? Quem passa perto vê os detalhes. Quem passa distante não vê os detalhes. Sabe o que é interessante a gente pensar nisso aqui? A gente pensa o seguinte, que por que o samaritano se envolveu? Por que o samaritano se compadeceu daquele moço? Por essa simples questão. A questão era o seguinte, passou perto. Porque o sacerdote, o levita, passou tão longe que não conseguiu ver as feridas, que não conseguiu ouvir os gemidos de socorro e de dor. Então eles passaram, aqui não chamaram a atenção dele. Mas quem passou perto, que o samaritano passou perto, e provavelmente quando ele passa perto, ele não só consegue ver a gravidade das feridas, mas quando consegue também ouvir os gemidos de socorro. E alguém que passa perto e que vê a gravidade e os detalhes, não consegue ir embora. Essa é a grande diferença. Qual a diferença de samaritano e levita? Qual a diferença de um samaritano e de um sumo sacerdote? A diferença é que um se envolve e o outro não. E qual a diferença de um que se envolve e o outro não? É que um passa perto e o outro passa distante. Sabe o que é passar distante? É quando você fala assim, ó, vamos orar pelas pessoas que estão morrendo de câncer. Aí a gente vira a mão para lá e ora. Ô, Senhor, abençoa aquelas pessoas, não deixe eles morrer de câncer. Isso é passar distante. Mas sabe o que é passar perto? É você ir lá. Vai lá. Faça uma visita, vai fazer bem para você. Sabia que vai fazer bem para você? Você quer se compadecer de alguém que morreu? De um ente querido, de um colega seu, de um amigo seu? E você ora daqui, ô Senhor, abençoe e conforte o coração daquela pessoa. Isso é passar distante. Mas vai lá no velório. Vai fazer bem para você. Velório não faz mal para ninguém. Pelo contrário, sempre faz bem. Porque lá você reflete sobre a vida. E quando você chega lá, que você não queria ir para lá, mas quando você chega lá, que vai consolar seu amigo, ou sua amiga, ou a pessoa que você ama, que está passando um momento difícil, você vai se envolver. Pode ser que você chore, pode ser que você não consiga ir embora, pode ser que você não consiga esquecer daquela cena, pode ser que você volte na casa dela para depois no dia seguinte confortar o seu coração, pode ser que você ligue para ela, pode ser que você mande um WhatsApp. Mas se você não for lá e orar daqui, nem isso você vai fazer. Então, é isso que é interessante. Quando eu vejo a nossa iniciativa aqui, de poder ir lá no abrigo, de poder
que a gente fez, né, na semana passada, isso é passar perto. Sabe, a gente nunca vai se envolver com as pessoas que a gente precisa se envolver se a gente não for lá. Sabe, alguém pode pensar assim, eu não consigo me envolver com as crianças, eu quero me envolver com as crianças, eu quero me envolver com os idosos, eu quero me envolver com a parte social da minha cidade, mas você só fica sabendo da notícia, você só passa distante. Mas quando você vai lá, você se envolve. Tem um pastor, conhecido de alguns de nós, chamado Antônio Carlos. Ele é o presidente daquela ONG Rio de Paz. Viu falar? Rio de Paz. Para quem não sabe, é aquele camarada que pregou mais de 1000 cruzes na praia de Copacabana. Mais de 1000 cruzes, um atrás do outro. De vez em quando ele faz umas loucuras dessa. Então ele luta muito contra a criminalidade no Rio de Janeiro. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, você só vai se envolver com a causa social quando você for lá. Então, ele falando, né, o pastor Antônio Carlos, quando ele falando assim, quando eu tenho uns amigos meus, que eu quero que eles se envolvam com a causa que eu estou envolvido, eu não falo para eles, me ajuda com contribuição financeira, ou me ajude em oração. Eu pego na mão dele e falo assim, vamos ali comigo. Aí ele leva ele lá na favela, leva lá no meio das crianças que estão abandonadas, leva as pessoas no orfanato, leva as pessoas nos lugares onde as pessoas estão realmente necessitadas. Aí depois de tudo que ele foi lá, que ele frequentou, que ele participou, que ele viu a realidade, aí ele falou assim, agora eu não preciso falar mais nada, eu sei que ele vai se envolver, ele vai me ligar depois. Então a vida é assim. A gente quer ser uma igreja social, sim ou não? Queremos ou não queremos? Então a gente precisa ir lá. Sabe onde a gente precisa ir? Onde nós estamos indo. Eu tenho certeza que as pessoas que foram lá no domingo passado estão desejosas para poder voltar. Estão ou não estão? Então, oh meu Deus, preciso voltar lá. Por quê? Porque estou envolvida. Eu tenho certeza que, você pode ser muito insensível, que durante essa semana você não pensou numa daquelas crianças, que te abraçou, que te beijou, que te disse que você era linda, bonito, que sentou na mesa com você, que cantou música do Amado Batista. Eu acho que você está até gostando do Amado Batista, como eu. Então, por quê? Porque se envolveu. E é uma coisa muito interessante que aqueles camaradas, você pode conversar com um assistente social, vai lá, se você for lá amanhã, converse com o assistente social, converse com as pessoas que são responsáveis por essas casas. Eles vão falar assim, as pessoas elas vêm aqui só uma vez, elas não voltam. Por quê? Porque as pessoas querem só passar distante, elas não querem se envolver, mas se querem se envolver, elas vão voltar. E sabe que dia que elas vão voltar? Num dia muito especial. Que dia que é o dia especial para nós? O dia do Natal, dia que você quer passar com a sua família, dia do nascimento de Jesus, né? Que você não quer abrir mão disso. Mas comece a imaginar, se esse dia é especial para você, é especial para aquelas crianças? Sim ou não? Então você pode tirar um tempo do dia especial seu para poder fazer o dia especial também daquelas crianças. E eu tenho certeza que o seu dia vai ser muito especial. Uma vez eu tive uma experiência, eu e minha esposa e meus filhos, de passar um Natal diferente. A Tega deu uma doida nela e falou assim, hoje eu vou passar, esse ano nós vamos passar o Natal com uma família carente. Nós vamos levar carne, nós vamos levar o peru que eu ganhei da TAN na época, nós vamos assar carne para eles, vamos passar o Natal com eles. Chamei um amigo meu, falei, vamos comigo? Vamos. Ele falou, então eu vou assar carne. E nós vamos passar o Natal com gente simples, com gente que eu não queria passar o Natal, que nenhum de nós queríamos passar o Natal, mas foi um dos melhores natais da minha vida. Até hoje eu encontro essa pessoa e falo, meu Deus, a gente precisa passar um Natal diferente, igual aquele Natal ficou marcado no meu coração. Por quê? Porque a gente precisa passar perto. E se queremos ser uma igreja social, de fato e de verdade, que se envolve com as causas sociais, a gente não pode só estender as mãos, a gente tem que ir lá. E enquanto a gente não for lá, a gente nunca vai se envolver. E o dia que você for lá, você corre um risco. Que risco você corre? De se envolver e não dar conta mais de ir embora. Foi o que aconteceu com esse camarada. Talvez ele foi só de curioso, só para olhar, vou dar uma olhada, para ver o que está acontecendo. Mas quando ele passou perto, que ele viu os vergões, que ele ouviu os gemidos daquele camarada, ele não conseguiu ir embora. Eu não posso ir embora e deixar esse camarada aqui. Talvez ele pensou assim, eu vou pagar e vou aplicar azeite e vinho e vou embora. Mas quando ele começou a aplicar azeite e vinho, as dores parece que foram intensificando. Parece que o gemido foi maior, parece que ele foi sentindo que esse cara não ia sobreviver. Ele falou, eu não posso ficar aqui
E ir embora e deixar esse camarada aqui, vou colocar ele no meu cavalo, se fosse hoje. Leva até a hospedaria. Chegou lá, passou a noite inteira com ele. Pensou, agora eu vou embora. O que eu tenho que fazer aqui? Não, quando chegou no dono da hospedaria e falou assim, esse cara não está legal. Pode ser que ele não sobreviva. Eu vou pagar 2 dias aqui de hospedagem, mas se ele gastar 3, 4, 5, não interessa, eu vou pegar e vou gastar. Por quê? Porque ele se envolveu. E eu tenho certeza que o texto não diz, mas ele voltou. E quando ele voltou, ele quis saber o que aconteceu, se o camarada estava bem. Por quê? Porque ele passou perto. Quem passa perto se envolve. Quem se envolve não consegue ir embora. Quem se envolve não tem paz mais. E a única paz que sossega o coração deles é continuar se envolvendo. Amém? Último ponto para a gente encerrar. É que é interessante. Jesus deu um privilégio, uma oportunidade para o sacerdote, o encontro. Jesus é bom de encontro. Jesus é maravilhoso. Jesus prepara encontros maravilhosos. Então Jesus preparou um encontro de um sacerdote com um camarada necessitado. Jesus preparou um encontro com um levita e um camarada necessitado. Jesus preparou um encontro de um samaritano e uma pessoa necessitada. Só que só uma pessoa viu nesse encontro a oportunidade de ser útil, de poder fazer da sua vida ser diferente. Porque começa a imaginar a vida de um sacerdote e de um levita, uma vida monótona, uma vida sem graça, uma vida cheia de rituais. A vida de um levita, do sacerdote, é de casa do templo para casa. A vida deles era essa. Não tinha nada de novo na vida desses camaradas. E Deus deu uma oportunidade para que a vida desses camaradas tivesse uma viravolta. Mas eles perderam a oportunidade. O levita tinha a oportunidade de poder fazer com que sua vida tivesse um outro sentido, que o seu exercício religioso tivesse um outro sentido, e ele perde a oportunidade desse encontro preparado pelo Senhor. O sacerdote, da mesma forma, tinha a oportunidade de poder praticar a sua religião que ele tanto pregava. Ele perdeu a oportunidade, mas graças ao Senhor Jesus, que ele tinha um bom samaritano, que via na oportunidade desse encontro de poder exercer a sua espiritualidade, que não poderia ser chamado nem de religiosidade, porque ele não frequentava nenhuma daquelas, mas que deu para ele uma importância tão grande na vida dele, que deu sentido. Às vezes você olha para a sua vida e pensa assim, minha vida é acordar e ir para a escola, da escola para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, minha vida é muito monótona, minha vida não faz sentido. Deus está te dando oportunidades, e as oportunidades são aproveitadas nos encontros. Alguém que bate lá na sua porta, pode ser uma oportunidade de um encontro, e esse encontro vai mudar a sua vida. Sabe aquele WhatsApp que você recebe de alguém que está desesperado, precisando de ajuda? Pode ser que esse WhatsApp que você recebeu no seu celular mude a sua vida. Aquele telefonema, aquela pessoa que você tropeçou na calçada, aquela pessoa que você encontrou na padaria, pode ser que esses sejam encontros preparados pelo Senhor para poder dar curso na sua vida, para que a sua vida seja uma vida que tenha sentido, que tenha importância de preocupar com algo que é maior do que você mesmo. E você só vai conseguir viver uma vida que faça sentido de fato para você, quando você se preocupar com algo que é maior do que você mesmo. E quando você encontra algo que é maior do que você mesmo, você vai se realizar nesses encontros, preparados pelo Senhor. E mais interessante ainda, Deus preparou o encontro para religião, levita e sacerdote, mas eles negligenciaram. Eles não quiseram fazer. Eles abriram mão. E Deus preparou um samaritano para poder fazer aquilo que o sacerdote e o levita negligenciou. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que muita gente pensa o seguinte, Deus chamou um sacerdote para cuidar de gente que está morrendo. Ele não faz o que tem que fazer, aquele camarada vai morrer. Deus levantou um levita e disse para ele, você vai até uma pessoa que está passando necessidade, que vai morrer se você não acudir. Ele não faz, aquela pessoa morre. Lamentabilíssimo engano. Deus sempre vai contar com bons samaritanos que vai fazer aquilo que eu e você negligenciamos. Esse camarada não vai morrer. Talvez Deus chamou você para fazer alguma coisa muito importante. Talvez Deus preparou um encontro para você que é muito importante, e você não fez, e não quer fazer, mas também não se perturbe com isso. Outra pessoa vai se levantar e vai fazer aquilo que você negligenciou. Você pode ter certeza disso. Pode descansar, durma em paz. Deus não vai deixar esse camarada morrer. Esse camarada não vai morrer porque esse sacerdote levita negligenciou o exercício prático da sua religiosidade. Deus sempre vai contar com bons samaritanos para poder fazer aquilo que eu e você negligenciarmos.
Amém? Deus chamou você. E você vai, e você sabe para que Deus te chamou? Você vai descobrir nos encontros. Então aproveite os encontros. E nos encontros, você vai descobrir o que Deus te chamou para poder fazer. E se negligenciar, não tem problema, Deus vai levantar outro, privilegiado, para poder fazer aquilo que você evitou de fazer, o que você não quis fazer. Amém? Então Deus não precisa de você. Isso é muito interessante. Deus não precisa de nós para poder fazer aquilo que Ele faz, para poder fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus precisa e Ele vai fazer. E Ele vai levantar quem quer que seja. A religião não quis fazer, Deus levanta outro que não é religioso. Olha que coisa. A religião foi chamada para fazer o bem. A religião não faz, Deus vai levantar uma instituição que não é religiosa para poder fazer aquilo que a religião não quer fazer. Mas que vai ser feito, isso vai. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada um de nós, obrigado pelos Teus filhos. Que o Senhor fale, continue falando a nós todos os dias, através de todas as palavras aqui ministradas, Senhor, de maneira profunda, a causar em nós, Senhor, um despertar, para que possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aqui aprendendo, Senhor, para a glória do Teu nome. E abençoe a Tua igreja, e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.